Começou a gravar ali. Vamos que vamos, né? Boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um bate-papo realizado pelo PET SI. Hoje a gente está tendo o prazer de convidar um ex-aluno do campus, formado em Sistema de Informação. Teve a oportunidade já de fazer uma parte da graduação fora do país. Ele está há 4 anos já trabalhando na Heavy Connect, que é uma empresa dos Estados Unidos, que tem um pessoal também de Quixadá. Ele vai até estar falando isso um pouco para a gente. E, Diel, Daniel Filho, no caso, é um prazer você tá falando aqui com a gente. E é isso, bicho, é contigo. Show. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Tirar essa hora aí para me escutar falando, para me explicar um pouco da minha experiência que eu tive. E eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu preparei uma apresentação simples, para me guiar no Ok, decorrer da bate-papo. à vontade. Lembrando, pessoal, quem quiser fazer perguntas durante a apresentação do Diel, pode deixar as perguntas no chat, que eu leio para ele no final, ou em algum momento que ele quiser estar parando para responder. E quem tiver também o microfone, só confere antes se o microfone está ok, e pode estar fazendo a pergunta para ele. Eu acabei até esquecendo, né? O tema está ali na tela e vai acabar apresentando o tema novamente, mas o tema é esse, galera, é carreira, mercado de trabalho e exterior. À vontade, Show. Edson, para atrapalhar. Valeu, que é isso? Não tem problema. Só seguindo o que o Robson acabou de falar, eu vou estar falando aqui, mas não hesita em perguntar na hora que estiver falando, não tem nenhum problema. Eu vou falar um pouco da minha carreira, certo? Do mercado de trabalho e um pouco do exterior, que eu tive experiência. Eu vou falar mais na frente. Vamos começar do começo, né? Então, eu comecei na área de TI. Desde sempre fui apaixonado por jogos. Então, todo o tempo que eu tinha disponível e todo o dinheiro no tempo das lan houses, eu ia gastar, né, gastar ou jogando ou mexendo no computador. O que me interessava mais era jogos, certo? Jogar muito RPG online. E também chegou um tempo que um amigo meu sentou do meu lado e falou, cara, se tu colocar isso aqui no bloco de notas, Shootdown, menos A, menos T, se não me engano, transformar um ícone de ponto .bat em um browser, a pessoa que clicar aqui, o computador vai desligar. Cara, isso para mim explodiu minha cabeça. Por que isso acontece? Então, comecei a gostar da área, não pelo fato de estar trolando outras pessoas, lógico, mas eu achava interessante a gente ter controle sobre o computador. Né? E foi aí que eu me engajei para pedir apoio à minha família para me inscrever no curso de técnico de informática, né? No tempo, na EP de professor José Augusto Torres, que era a antiga profissional de senador Pompeu. Aí eu consegui entrar nesse curso, aí comecei a estudar programação, C, Java, e sempre nesse meu termo, como era com escola profissional, era metade do período o ensino médio normal, né? As disciplinas normais, matemática, física, biologia, e na parte da tarde era a parte técnica. Então, o que eu gostei bastante foi de Olimpíadas de Física, Matemática, teve um de foguete também, foi uma experiência muito boa. Eu coloquei esses pontos aí, mas não quer dizer que eu sou ótimo em Física, nem ótimo em Matemática, é só porque eu gostava, tipo, me interessava um pouco, né, pela área. É bem diferente de você ser bom, mas tudo bem. A parte de foguete foi uma experiência bem interessante, que a gente participou, era um campeonato brasileiro, que a primeira fase que era regional e a segunda era o brasileiro, que era para construir foguetes de garrafa PET, movidos a bicarbonato de sódio e vinagre. Então, a gente participou 2 anos, e a gente ganhou os 2 anos na regional. A primeira vez, o governo não teve, eram quatro participantes e o professor, 4 membros do grupo e um professor. O governo só tinha liberado verba para 4 pessoas, ou seja, 3 alunos e o professor. Então, no primeiro ano, eu fui sorteado para ficar. Foi um sorteio, foi um tipo de sorteio que eu até hoje não me alegro em ter ganhado. Aí ficou esse peso na consciência, tanto meu e quanto do pessoal do grupo. Próximo ano a gente tem que ganhar. Foi o que aconteceu. A gente ganhou também a regional, mais uma vez, e fomos para o Rio de Janeiro. Chegando lá, foi uma experiência incrível. Enfim, esse foi meu ensino médio, né? Meu primeiro contato com a área de informática barra outras disciplinas. Aí chegou o ponto, depois do Enem, qual curso que eu vou fazer. Então, eu já tinha alguns amigos que já estavam estudando aqui na Sede de Xadá, falavam muito bem do curso de SI, acabou que eu me interessei. Antes mesmo de entrar na faculdade, aqui em Quixadá, eu já pedi, tipo, algumas coisas, tipo, alguns documentos, algumas provas de como era o curso.
como era feito, para saber se o que eu tinha aprendido na profissional ia me ajudar. E eu me lembro até hoje que a primeira coisa que eu recebi foi desculpa, não, um documento de questões de pré-cálculo. Então, eu já explodi minha cabeça logo de cara. Já foi tipo, caraca, tipo, é totalmente um outro mundo, né? Mas tudo bem, então eu entrei no curso de SI. Todo mundo falava no tempo que a faculdade pagava você para estudar, e eu sempre tive interesse também, né? Caramba, eu estou estudando e vou estar ganhando, então vou tacar minha cara, eu quero tacar a cara, eu quero pegar uma bolsa. Aí fiz a bolsa de iniciação, consegui passar para a bolsa de iniciação acadêmica, fui monitor de PO, aprendi bastante mesmo. Depois já foi outra bolsa, o pessoal falava, cara, a bolsa do PET é muito boa, que é uma bolsa que você entra, você só sai quando termina o curso. Então, caramba, eu tenho que entrar nessa bolsa. Eu também me inscrevi para o PET, consegui passar. Também foi outra gama muito grande de experiência que eu tive. Aprendi bastante, conheci pessoas incríveis lá dentro. E até hoje, se eu não tivesse entrado no PET, eu não estaria onde eu estou hoje, na RevConnect. Porque, tipo, tudo se liga umas coisas com a outra, eu vou explicar para vocês mais na frente. Depois disso, eu fui estagiar no NPI, eu me apliquei para o estágio na própria universidade, também aprendi bastante. Uma coisa muito boa do NPI foi que eles realmente conseguiram deixar um ambiente igual de uma empresa grande. Tinha toda aquela pressão de entregar features, de resolver suas tarefas, se organizar. Uma coisa que eu não imaginava que seria daquele, tô dentro da faculdade, eu vou conseguir conciliar a faculdade com o NPI. Mas você tem que ter bastante organização, porque foi um estágio muito bom, aprendi bastante, mas toma muito do seu tempo. Como qualquer outro estágio, né? E meu TCC, eu comecei a fazer o TCC também, e foi na área de dispositivos móveis. Criei uma API até com o Gerson Carvalho, uma API para detectar dispositivos móveis usando roteadores. Então, eu criei tipo, meio um aplicativo para detectar se o aluno ia estar presente ou não. Usei até o caso de estudo do NPI, porque toda vez a gente tinha que ir lá e botar a presença dentro do site. Minha ideia era você pegar o celular e ir para o NPI e não precisar fazer chamada. O celular ia fazer a chamada por você. Pronto. O estágio na RevConnect. Então, o primeiro estágio que eu fiz foi no NPI, o estágio 1. O estágio 2 já foi na RevConnect. Mas como foi que eu consegui entrar na RevConnect? Eu entrei no PET, passei muito tempo, passei em volta de 3 anos no PET, 3 anos, e eu conheci o Leonel. O Leonel tinha voltado dos Estados Unidos, tinha ido para lá no tempo do Ciências Sem Fronteiras, e ele voltou me falando, cara, eu estou trabalhando aqui numa startup americana, a gente trabalha com essas tecnologias aqui. Todo dia ele fez um estágio comigo lá, fazia estágio na RevConnect, ou fazia estágio na NPI, desculpa, e também trabalhava na RevConnect. Aí acabou que eu me interessei, achei bacana, cara, me passa as tecnologias antes de começar a estudar aqui. Chegou um ponto que o Lana falou, cara, a gente tem um módulo novo que está saindo aí, e a gente está precisando de desenvolvedor. E aí, quer tentar, não? Cara, já estudei as tecnologias aqui um pouco, estou sabendo um pouco. Bora lá, vamos fazer. Então foi eu e mais 2 amigos, o Araújo e o Alan Martins, que já chegou até conversar com vocês aqui. E a gente ficou responsável por um módulo novo, né? Que era um módulo de timekeeping, que eu também vou explicar mais na frente para vocês. Então, nesse momento, eu fiquei bastante alegre, mas ao mesmo tempo eu estava com bastante receio, né? Bastante medo. Porque, tipo, eu ia estar todo dia conversando com americanos e meu inglês só tinha inglês básico do básico do básico. A única coisa que eu sabia falar, me lembro na primeira reunião, era sorry, can you repeat? Que era a coisa que eu só falava isso para ele. Por favor, tem como você repetir, porque eu não entendi. Também tinha o TCC e a faculdade, eu coloquei como 2 coisas separadas, porque eu acho que o pessoal já sabe aqui que o TCC é uma coisa que, para mim, é fora da faculdade. É uma coisa que você só faz dentro da faculdade. Você leva o tempo todo que você está escrevendo TCC, é um trabalho imenso. Então, tinha a faculdade, todas as provas, todas as disciplinas, fora o TCC para fazer. Eu tinha que intercalar essas 3 coisas, no caso, né, com a RevConnect também. Outra coisa que impactava bastante era o fuso horário. Lá é o PST, é o horário pacífico, é menos 4 horas daqui do Brasil. Ou seja, eu chegava do estágio da NPI, chegava da faculdade, desculpa, escrevi meu TCC e tinha que fazer as coisas da RevConnect, tinha que criar um módulo. E
e recebendo mensagem de tipo, de noite, já. Porque é -4, como é -4, aqui é tarde, mas lá ainda chega a ser cedo. Mas ao mesmo tempo eu estava muito feliz, estava bastante feliz, porque eu estava aprendendo muito, testando meu inglês. Querendo ou não, era uma oportunidade que eu sempre quis de trabalhar no exterior, que era uma coisa que eu só vi em séries, né? Séries e filmes. É, pronto. Eu vou falar agora um pouco da Health Connect. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, só falar. Não hesitem e podem perguntar. Um pouco da ideia da Health Connect. A Health Connect, em poucas palavras, o que a gente tenta fazer, a gente tenta levar a tecnologia ao campo e coletar dados operacionais, certo? Ela é localizada, a empresa é localizada em Salinas, que eles chamam lá Salt Bowl of the World, né? É a bacia de salada do mundo, ou seja, quase todos os vegetais, lá é produzido muito vegetal. Morango é fruta, né? Mas tipo, morango, brócolis, muito vegetal. Alface também. E a gente trabalha com dois modos principais, o Inspector e o Timekeeper. O Inspector, eu vou falar bem por cima, que é um módulo que a gente tem que ajuda o pessoal desses campos, dessas fazendas, a seguirem regras da lei no caso de plantação. Toda vez que você for plantar alguma coisa lá, você tem que seguir uma série de protocolos de segurança alimentícia, né? Ou seja, você vai plantar nesse campo que você está plantando. Tem invasão animal, está vazando algum óleo de algum cano perto da plantação, então eles fazem esses checklists, checklist em papel, e esses papéis vão para o escritório, do escritório eles mandam para um órgão regulamentador, né? órgão de lei. Então é muito burocrático. Eu coloquei o mapa aí para vocês verem, porque desde quando eu comecei a trabalhar na Health Connect, eu ficava me perguntando, caramba, Salinas é do lado do Silicon Valley, o berço de muitas tecnologias. Por que o pessoal ainda está usando papel? É muito estranho. Porque não teve nenhuma empresa dentro do Vale do Silício que viu potencial que a gente está vendo agora nessas fazendas. Então, foi uma coisa que até hoje para mim é muito interessante. Eu já viajei para lá algumas vezes e você vê que o pessoal está usando papel e é muito burocrático, é muito papel e é muito tempo desperdiçado em papel, coisa que uma tecnologia, um aplicativo, no caso da nossa solução, resolve fácil. Eles ganham tanto dinheiro quanto tempo. Eu vou falar agora um pouco do módulo que eu trabalho, que é o módulo do Timekeeper. Certo? O que esse módulo faz? Ele faz todo o registro de atividades feitas no campo. Ou seja, o pessoal planta, chega uma equipe de 20, 30 pessoas e vai colher o que foi plantado. Ou, até para plantar, chega essa mesma equipe e começa a plantar. Todas as tarefas realizadas, tempos, quanto tempo foi gastado de descanso, tempo gastado no almoço, eles fazem isso no papel. Ou seja, a pessoa que está coordenando a equipe tem que ter o cuidado de colocar tudo bem direitinho, porque esse tempo, mais na frente, esse tempo que ele está colocando, vai virar pagamento dessa pessoa. Ou seja, se ele errar alguma coisa, se ele errar um número, no lugar de você trabalhou 2 horas, você trabalhou 1, essa pessoa pode ser processada, porque ela não vai estar pagando essa hora que foi gasta por esse empregado no campo. Né? Então, a nossa solução ela faz tanto o registro dessas tarefas realizadas, o pessoal está colhendo, o pessoal está capinando, a quantidade de membros que está trabalhando naquela equipe, a produção, porque eles colhem, então eles recebem também pela produção, que eles colhem no campo, a localização nominal, no caso, Quixadá, UFC, bloco 1, e tem a localização também geográfica, que é o famoso GPS que a gente pega também. E também assinaturas de fotos para caso alguma empresa queira ser bastante rígida e falar, esse cara realmente foi trabalhar, está dizendo aqui no aplicativo que ele foi trabalhar, me prove. Então, a gente pode ter tanto assinatura, quanto eles também podem tirar foto. E outra parte do Timekeep é a o processamento da folha de pagamento, que é uma das que eu estou mais focado. Que a gente faz todo o cálculo das horas de descanso, horas de produção, hora extra, e a gente tem que seguir uma série de leis trabalhistas, ou seja, é muito complicado, é muito burocrático. E a gente tem que ter bastante cuidado, porque, querendo ou não, a gente está lidando com dinheiro. Então, tem que ter bastante cuidado nessa área. Vocês têm alguma pergunta até agora? Até agora não, Diogo. Pode seguir. Pronto. Vou falar agora um pouco das dificuldades da adoção de novas tecnologias, né? No caso que a gente a gente tem essa dificuldade que a gente tem no dia a dia. As pessoas que estão usando os nossos aplicativos, a gente descobriu que são pessoas de idade, ou seja, pessoas que estão trabalhando no campo, já são
alguns são domésticos, já são bem idosas. Eles usam sistemas muito antigos, sistemas de 95, nos anos 90, 2000, muito antigos, com papel, certo? Eles possuem um dia completo, completo de coisas para fazer. Então, aí alguns deles também não sabem ler, que é bem interessante. Ou seja, a gente teve a gente teve que fazer o aplicativo de uma maneira fácil, com botões grandes, letras intuitivas, e o caso de alguns empregados que não sabem ler, a gente percebeu que eles não sabiam ler, mas eles sabiam qual era o código da atividade que eles estavam fazendo. Estão colhendo, o código dessa atividade aqui é 271. No aplicativo a gente coloca antes o nome da atividade, a gente coloca 271, já vi lá. 271 já conseguiu usar o aplicativo sem saber ler. E as cores também a gente deixava de uma forma bem intuitiva. Vai bater o ponto? Clica no verde. Vai trocar de atividade? O amarelo. Vai adicionar a produção? O azul. Terminou o dia? Clica no vermelho. Então, a gente teve que ter bastante cuidado em relação à parte de UX e UI do aplicativo. Uma coisa que também levou a gente, foi muito interessante para que a gente descobriu, foi que a gente estava desenvolvendo aqui, certo? O aplicativo, colocava um botão com uma cor clara e o texto com uma cor um pouco clara também. Para a gente, que estava desenvolvendo, aqui dentro de casa, tudo perfeito, tá bem bonitinho, mas para eles no campus, eles sentiam muita dificuldade. Por quê? Porque tinha a luz do sol. Baixei a luz do sol no celular, eles não conseguiam enxergar o que estava lá na tela. Então, detalhes assim que a gente vai aprendendo, detalhes pequenos como esse, que a gente vai aprendendo no dia a dia e que, querendo ou não, faz toda a diferença no final do uso do aplicativo. Pronto. Aí, comecei a trabalhar na RevConnect. A gente já tinha tentado uma vez ir para os Estados Unidos, mas não tinha dado certo por conta de um visto de um dos rapazes trabalha com a gente. Mas eu entrei, a empresa aplicou para o Techstars, que foi uma empresa um programa de aceleração de startup, e a gente conseguiu passar. Então, teve um dia que eu estava trabalhando, recebi a ligação do dono da empresa, falando, aí, a gente passou no Techstars. Tá a fim de vir para cá, para os Estados Unidos, participar do programa? Eu falei que sim, eu nem pensei duas vezes. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com medo, né? Que eu ia sair do país, eu sou muito apegado à minha família, e era uma experiência completamente nova. Acho que o canto mais longe que eu tinha ido foi para o Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, mas nunca tinha saído do país. Então, começou toda a correria, né? Pegar passaporte, fui para Juazeiro fazer passaporte, visto. No outro lado, que é em Recife, então tive que ir para Recife. Eu fui de carro com outros amigos para tirar o passaporte lá, um visto lá, desculpa o visto. E é um processo muito estranho. O visto é um processo muito... uma palavra que eu tenho por visto é que é estranho. É um processo muito eu senti um pouco invasivo, porque você tem que levar documentação de tudo. Tem que levar documentação em relação ao quanto você ganha aqui, todos os bens materiais, porque eles querem que você prove para eles que você não vai sair do Brasil para morar lá ilegalmente, porque é o que acontece normalmente. Na entrevista, a mulher me perguntou de cabo a rabo, eu tive que entregar todos esses documentos. Você não pode, se ela perceber que você está pensando em morar lá, ela já corta. Então, já barra e você não consegue tirar o visto. Então, você tem que prestar bastante atenção no que você está falando. Mas, no geral, depois desse processo, eu fiquei bem mais tranquilo. Então, é uma coisa que você vai precisar fazer em 10 anos. Porque antes eram 5 anos o visto, agora a duração é de 10 anos. Então, está mais tranquilo. Depois você tira a primeira vez, para tirar a segunda é mais fácil. É o que dizem, eu não cheguei a essa parte, mas é o que dizem. E faz sentido. Então, eu tive que pegar 3 voos, né? No total foram 23 horas dentro do avião. Eu, como sou alto e cadeira de avião um pouco curta, foi um challenge para mim, um desafio. Chegando lá, a gente teve que passar também pela imigração, que é outra parte um pouco difícil para algumas pessoas. Lá, a gente chegou lá, a sorte é que, como a gente ia para o programa do Techstars, a gente conseguiu uma carta, certo? E nessa carta eles falavam, Daniel, no tempo o Leonel também foi comigo, Daniel, Leonel, vamos participar 3 meses aqui, vão passar 3 meses aqui nos Estados Unidos, e vão participar desse programa aqui, Techstars, certo? Eu não estou vindo para cá para ganhar dinheiro, não estou vindo para cá para trabalhar ilegalmente, então foi mais tranquilo, essa carta ajudou bastante. Agora eu vou falar um pouco do programa Techstars. Techstars é um acelerador de startup, certo?
E mais de 2.157 empresas já passaram por esse programa. Eles já arrecadaram mais de 9,3 bilhões de dólares, né, financiando essas empresas. Ou seja, você tem sua ideia, você aplica no Techstars, se você passar pelo processo de aceitação deles. No caso, eu não apliquei, quem aplicou foi o dono da empresa, eu acho que o dono da empresa, o Leonel também participou, e o Alan Martins, mas tem todo um processo que eles vão ver sua ideia, vão ver a cultura da empresa, se eles gostarem, se for uma ideia bacana, está aceito, mas é um processo muito, é um programa muito, muito difícil de participar, poucas empresas são aceitas, mas depois que você passa, é uma experiência inimaginável. E o Techstars tem vários tipos de acelerador, tem força aérea, tem energia tecnológica, tem AI para grandes montadoras de empresas, fábricas para montadoras, tem até Space Accelerator também agora, Farm to Fork, que foi o que a gente participou, que é voltado mais para a agricultura, e tem vários outros programas. Não só, e é um tipo de programa que não acontece só nos Estados Unidos, acontece também em vários outros lugares. Índia, na Inglaterra, então é um programa bem rico, muito bom. Pronto, então foi chegando a parte do Techstars, né? A gente foi para o Techstars Farm to Fork. Foi o primeiro programa da série Techstars a ser voltado para a agricultura. Eram 9 empresas participando, todas elas trabalhando no mesmo workspace, ou seja, eu trabalhava numa mesa aqui, do outro lado já tinha outra empresa. Foram 13 semanas intensivas, desculpa o erro aí, mas foram 3 semanas intensivas de programa. Foram mais de 100 mentores. Essa parte dos mentores é o seguinte: a gente vai para lá, Techstars, basicamente você vai para lá para aprender a como crescer seu negócio. E eles fazem isso pegando vários mentores, certo? Vários mentores de outras empresas, para lhe dar algumas dicas, certo? Se não me engano, foram 3 semanas seguidas sem parar de mentor madness, que eles chamam, que era em X minutos, se não me engano, era 10, 15 minutos, era 5 minutos, você trocava de sala e você ia falando com um mentor diferente. Isso o dia todinho. Ou seja, chegava no final do dia, você estava bastante cansado, mas você tinha uma gama de pontos que você poderia seguir para fazer essa empresa crescer. Também, a gente participou também de algumas reuniões técnicas com o time da Amazon, time do Google, foram bem bacanas, eles deram alguns pontos interessantes de como melhorar nossa tecnologia. Foi uma conversa bastante construtiva. E depois de todo esse programa, depois de todos esses 3 meses, a gente tem um Demo Day. O Demo Day é basicamente você pegar o que você aprendeu, você montar como você vai apresentar a sua empresa para investidores e apresentar. Então, aqui a gente tem um CEO, o Patrick, estava apresentando a nossa ideia, a ideia da RefConnect, para vários investidores. E no final, se algum investidor gostar dessa ideia, ele vai investir. Aqui tem outras fotos, aqui está eu, o Leonel, o Alan Martins, aqui está todo mundo, todas as empresas participaram. Então foi uma experiência muito, mas muito rica para mim, para todo mundo que participou. Vocês têm alguma dúvida em relação ao programa? Como funciona? Eu sei que eu passei bem por cima, mas eu não quero ficar tão preso ao slide, porque depois a gente fica só no bate-papo mesmo. Ainda não tem nenhuma pergunta, John, no chat. Se quiser, pode ir seguindo. Pronto, aí depois do Techstars, tem na área de educação. Tem na área de educação, Carla. Só que o único problema, que eu acho que aqui no Brasil não tem, eu acho que não sei se é em Londres que tem, enfim, o Techstars aqui no Brasil não tem, então, ou seja, você vai ter que aplicar para fora. Mas não quer dizer que é mais difícil. Certo? Nesse programa que a gente participou, tinha a gente de brasileiro, mas como a gente estava com uma empresa americana, ficou meio como uma americana, mas tinha também o pessoal daqui do Brasil, né, que é o pessoal da Thrive, que é o Fabrício e a Aline. Eles eram brasileiros, mas moravam lá há algum tempo. Então, você vê gente, tinha da Índia, tinha do Canadá, então tinha gente, como dizem, de todo buraco, né? Mas beleza, aí depois do programa, vou ter que ir para o Brasil e eu fiquei responsável como eu falei, pelo timekeeper. Então, teve certas coisas que eu precisei ajustar no dia a dia, para
realmente trabalhar na liderança de um time, né? Então, o nível da minha responsabilidade aumentou bastante. Eu tive que ter mais confiança nas pessoas que me ajudam, certo? Porque eu tenho uma feature nova, como eu não vou ter tempo de fazer porque eu tenho outros N coisas para fazer, eu tenho que ter a confiança naquela pessoa, cara, essa aqui tá feature e tem que fazer desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que prestar atenção em todos os detalhes, certo? É claro que se você vai passar uma funcionalidade de um aplicativo que é crucial para o uso de um cliente, você tem que prestar atenção. Você não pode só largar para o desenvolvedor e falar, cara, resolve aí para mim. Eu acho que você tem que prestar atenção bastante nos detalhes, pequenos detalhes. Então, evitar todo tipo de conflito, lógico, está no time. Hoje, isso não é um problema para mim, nunca foi desde o começo, porque a gente sempre trabalhou com amigos. Eu acho que 99% do time da RevConnect de desenvolvimento está aqui do Brasil e já estudou na Universidade de Quixadá. Então, somos todos amigos. O Vladimir perguntou isso, lidero uma equipe com quantas pessoas? No momento são quatro pessoas. A gente divide o time em a equipe toda em dois modos, um Spectrum e um Timekeeper. Eu estou com 4 pessoas. Mas é o que eu falo para eles. A parte de liderança, o que eu sinto que eu estou fazendo eu não estou na frente, não estou em cima de todo mundo. Eu estou no mesmo nível deles, porém, o que eu faço é só responder pelas coisas que eles fazem. Então, o crédito todo vai para eles. Isso é bem interessante, porque desde o começo eu estava muito envolvido na parte de programação. Eu sempre gostei muito de gastar meu tempo todo em programando, fazendo código, resolvendo bug. Mas depois que eu comecei a liderar o time, a parte de programação diminuiu bastante. Eu acho que hoje mesmo eu estou 90% do meu tempo voltado à parte de gerência do time, reunião com o cliente, e os 10% que tem, eu tento tirar um tempo para programar. Então mudou bastante. E é isso que eu tenho até agora, pessoal. Vocês têm pergunta? Uma pergunta? Se não tiver, eu vou só começar. Vou ficar falando aqui e ao decorrer do tempo, se alguém tiver mais, se alguma pergunta surgir, curiosidade todos. Pessoal, quem tiver alguma pergunta pode deixar no chat que eu acabo lendo pro o Diel mesmo pode ler também, sem problemas. E quem quiser fazer pergunta usando o microfone, só testa antes se tá ok e pode fazer a pergunta. O Vlad está perguntando se a RevConnect é uma empresa aberta nos Estados Unidos. Pronto. Tem a empresa lá e tem a empresa RevConnect aqui do Brasil, que a gente precisou abrir para assinar a carteira do pessoal. Então, tem nos dois lugares. Então, pronto, já partindo daí de uma dúvida bem legal, que geralmente as pessoas que trabalham daqui para fora do país utilizam bastante o modelo PJ, que é como empresa, o MEI, ou até às vezes acabam usando algum meio ilícito. Então vocês acabaram abrindo empresa também aqui para poder estar. Isso, para ficar ter controle dessa parte, né? Eles trabalharam sempre assim? Você tem alguma coisa? Não. No começo, a gente trabalhava com o PayPal, certo? Que a gente recebia via PayPal. Como a gente recebia abaixo do valor que é necessário para declarar imposto, a gente não teve esse problema, certo? Mas depois que a gente viu que o time estava crescendo, a responsabilidade estava aumentando, aí foi o momento que a gente entrou Quem fez mais essa parte foi o Leonel. O Leonel tá com a cara nisso. Falou aí, a gente vai precisar abrir a empresa aqui no Brasil. E a empresa dos Estados Unidos ajudou a gente com toda a parte burocrática, ajudou a gente, lógico, com uma parte monetária, né? Que, querendo ou não, a empresa de lá também. Então, foi isso que aconteceu. Tem algumas perguntas já aqui no chat, pessoal. A Fernanda perguntou como foi a sensação na primeira semana no exterior, estando em alguma área. É uma boa pergunta. Eu queria comer um baião militar no Rage. É uma experiência muito boa, porque você sempre está acostumado ao comodismo daqui do Brasil, né? Você nunca tem aquela pressão de sempre estar falando 100% da língua lá. Então, cultura completamente diferente. Lá, como eu falei, lá a parte de alimentação é completamente diferente também.
Lá eu precisei ir para um restaurante chinês, pedir um arroz com frango e pedir a moça para não colocar o molho, porque o molho era doce. O molho era doce do frango. Eu não conseguia comer tipo, almoçar coisa doce. Ela achou até estranha, mas eu falei, não, é porque eu sou do Brasil, no Brasil normalmente a comida, ou a gente almoça é comida salgada. Achou graça. Mas a parte da alimentação influencia bastante. Para mim, eu percebi que influenciou bastante. E, e o inglês, você sente que o inglês dispara. Porque você está 100% falando inglês, tem que falar 100% inglês. Uma coisa que eu me esqueci de comentar foi que no programa, na primeira semana, no primeiro dia de programa, eles separaram as empresas tipo, eles misturaram o pessoal das empresas e separaram em equipes de 4 pessoas. E você tinha que falar 3 coisas e uma delas tinha que ser mentira. Então a gente foi para a sala, eu fiquei separado dos meninos. Então não tinha mais ninguém que falasse português do meu lado, então eu tive que me virar. E eu acho que é uma coisa que bloqueia bastante a gente de aprimorar o nosso inglês é nervosismo e vergonha. Porque na hora eu estava muito nervoso, muito nervoso. Caramba, e se eu não conseguir falar? Se eu não conseguir me entender? Porque o que aconteceu? Eu já trabalhava na Connect há 1 ano e meio, certo? A reunião, todo dia a gente tem reunião, stand-up, que fala o que está fazendo, o que vai fazer, se tem alguma coisa bloqueando. Toda vida que eu fazia isso, eu escrevia. Eu escrevia num bloco de notas e falava na reunião. Agora não, agora no ao vivo, né? Não se vira nos 30, se vira. Então, com esse tipo de pressão, você acaba que tanto seu nervosismo vai embora e não faz sentido você ter vergonha de falar em português, porque você está nos Estados Unidos, né? Então, ou falar inglês, desculpa. Então, eu fui forçado a sair da minha zona de conforto. Ok, legal, relato. O Vladimir fez aquela pergunta que padrão que ele gosta e realmente importante. Estava até falando para ele que tu acabou falando já um pouco no começo da importância da faculdade, mas ele perguntou agora quais foram as experiências mais importantes na faculdade para ti. Foram várias. Eu vou falar qual foi a melhor, acho que eu não vou conseguir. Mas eu conheci pessoas incríveis, professores incríveis também. Mudou completamente minha forma de ver a programação, que eu vou puxar mais para o lado da informática, mas mudou completamente minha forma de ver parte da programação. É o tipo da coisa que eu percebi dentro da faculdade. Eu acabei aprendendo bastante quando eu andava quando eu via que, tipo, sempre tentei andar com as boas pessoas, caráter, lógico, e também pessoas que eu via que eram esforçadas. Porque eu acabava aprendendo com elas. Então, você vê, tipo, o Alan Martins é um monstro, cara. Na programação, uma pessoa incrível, eu aprendi muita coisa com ele, aprendi muita coisa e também tentei passar o meu conhecimento para ele. Então, essa parte de amizade dentro da faculdade é muito importante. A parte de contato também com os professores, sempre tá, o professor passou isso aqui, passou essa disciplina, deixa eu tentar fazer algo a mais que isso, deixa eu tentar ver o que é que está além disso. No final, você vai perceber que isso vai fazer diferença. E não vai fazer pouco, não, vai fazer muita diferença. Certo? Mas, aproveitando essa pergunta dele, um mix que ele acho que também gostava de fazer, não sei se ele fez no chat, não. Uhum. Qual foi, pra ti que tu fez a graduação formada em SI, quais foram as cadeiras mais importantes ou a cadeira que tu acabou vendo, nossa, tipo, no teu dia a dia, caramba, isso aqui eu já vi na faculdade, ou seja, quais os conhecimentos tu acabou precisando? Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Tem várias, cara. Agora sim, tem SGBD, SGBD e Fundamentos de banco de dados 100%. Um pouco de SO também, percebi que é bem importante, porque e SGBD que você cai para o nível de SO e você está naquele nível que você tem que fazer as coisas funcionarem com 100% de performance. Imagina Uhum. você fazer um aplicativo, sei lá, para 1 milhão de pessoas acessarem, se o aplicativo não tiver uma boa performance, e como é que vai ser? Não vai funcionar. Então, esse tipo de detalhe que você tem que descer para baixo nível, prestar atenção em todos os detalhes, está fazendo a operação de if lá, que se você trocar a forma do if vai melhorar a performance, é bem interessante. SGBD,
SEO também. Pouco de sistemas distribuídos. E eu fiz uma cadeira muito boa também, foi software concorrente. Então, você tem toda aquela parte de... Massa. Fez com o Gerson também? No tempo eu fiz com o Cristiano Barcelar. Muito massa. Bom professor também. IPO e FUP, né? Que é o tipo básico, que é o alicerce de tudo, né? Eu acabei me esquecendo, mas com certeza você vai precisar disso. Se não souber, tipo, um pouco de lógica, porque é o que o pessoal fala, né? Não adianta você passar muito tempo estudando um framework, ficar muito bom naquele framework, se a sua lógica para resolver um problema não é boa. Né? O framework vai passar, tem um Ionic que, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, era uma tecnologia muito boa. Hoje em dia, não é mais. Então você vê que o framework muda, mas a forma que você soluciona o problema ainda está lá. Então, o certo é você atacar como você vai solucionar um problema e não ficar muito focado no framework. Massa. O Edivaldo Oliveira, ele perguntou aqui se o salário que se ganha aqui é compatível com o que ganharia, tipo, no teu caso, trabalhando aqui, para lá, para eles, ou compatível aqui com de lá. A gente tenta deixar o salário da gente aqui, a gente tenta deixar o salário da gente aqui com as expectativas que você estaria ganhando se estivesse trabalhando aqui. Sabe? Mesmo com um dólar bem alto, então a gente tenta meio que... quem faz toda a parte de controle de salário também é o Leonel, é mais voltado para a parte ele é tanto o CTO da empresa, quanto ele organiza toda a parte salarial, que ele tem controle sobre isso, mas pelo que ele me fala, ele tenta deixar tudo na média. Então, você vê que, sei lá, daqui, ele pegou os preços daqui, Xadá, São Paulo, essas regiões que tem muitas empresas de tecnologia, ele viu os salários e tentou colocar na média. Então, naquela, caramba, você está trabalhando nos Estados Unidos, ganha em dólar aí, todo mês você ganha um carro? Não, não é assim não. Não é assim não. Bacana. Aí, então, tipo, ele acabou priorizando a média salarial regional ou a nível nacional? Sim. Se eu não me fez engano, foi nacional, foi boa. A média que ele fez foi boa. Então, Bacana. A Cristiane Lopes que fez uma pergunta, ela começou assim, Daniel, diante das suas experiências nessa empresa, o que você nos orienta para quem quer ingressar e investir nessa área de sistemas de informação, dentro da administração pública ou privada? pronto. Na área de sistema de informação, você faz, como é área de informática, você vê que a informática está englobando tudo, né? Então não vai ser diferente para a parte de administração pública ou privada. Porque sempre dentro desses órgãos, eles estão precisando de algum sistema, de alguma forma de solucionar um problema. Seja criando um sistema, seja, sei lá, analisando dados, que é a parte de analisar os dados em si, tirar informações desses dados. Eu acho que nunca, ao menos para a área de TI, nunca vai ser um investimento jogado, que você não vai precisar mais na frente. Porque todo canto que você vai precisar de TI. Né? Não necessariamente 100% de TI, mas você vê que um destaque que você pode ter é você ser de TI. Principalmente na parte pública e privada. A burocracia é um pouco grande, mas todo canto precisa de alguém que consiga manipular bem as informações e tirar dados e tirar informações disso. Né? Então, é um investimento muito bom. Não sei se respondi a pergunta, mas... Qualquer coisa, a Cristiana pode deixar... ela agradeceu. Obrigado também, Cristiana, por estar fazendo a pergunta. Queria também agradecer desde já o pessoal que está participando na sala com a gente. A gente tem um pessoal bastante... Tem tantos meninos tanto conhecidos nossos, do Diel também. E aqui a gente tem uma pergunta do Idejares. Ele perguntou se tu teve muita dificuldade de isso, uma vez que são 2 lugares e 2 línguas diferentes. Se sim, como foi que você lidou com isso? Sim, cara. Assim, como eu já tinha passado 1 ano e meio trabalhando aqui no Brasil e praticando meu inglês, então nos primeiros meses eu sempre escrevia o que eu ia falar na reunião e falava igual um robô, né, o jeito que eu tinha. Mas aos poucos eu fui me engajando mais, aprendendo mais. E quando eu cheguei lá, o que me bloqueava mais de falar inglês era a minha vergonha e minha vergonha, e eu tinha bastante medo de falar errado. Então eu sempre ficava bloqueado. Aí acabou que no dia a dia, o dia passando, a gente tinha muita interação lá, o programa em si influenciava muito nisso, porque a gente trabalhava a semana toda
final de semana eles meio que montavam um happy hour, então você acabava que interagia com outras pessoas, você aprendia alguma gíria nova, você aprendia como responder em determinadas perguntas, então meu inglês mudou drasticamente nesse tempo. E foram 3 meses, né, que eu passei lá, então, querendo ou não, você é forçado a aprender. Mas é um processo que você só consegue se você dá a cara a tapa. Você, bota coisa simples, bota o teu celular em inglês, bota o teu computador em inglês. Informática, toda a documentação que você vai ler na internet está em inglês, né? Então isso já não é problema. Programa em inglês também. Tenta mudar seu dia para o inglês para você ver que coisas bestinhas, pequenas palavras, quando você vai, hoje eu aprendi uma palavra, amanhã eu aprendo outra, você vai ver se já está com um vocabulário grande. Então, é bastante interessante você fazer isso. Eu gostava muito de jogar, então jogar no começo, como eu jogar RPG online, tinha muita coisa em inglês, então fui aprendendo bastante. Isso, música também aprende. Tem muitos aplicativos, tipo Buzu, que você consegue falar com pessoas de fora também. Então, sai da zona de conforto. Eu acho que é o principal, que você, fazendo isso, você aprende rápido. Bacana. A gente tem aqui mais uma pergunta do Vlad. Ele perguntou qual o conselho que você daria para quem está no primeiro semestre, por exemplo, seja em relação à universidade ou carreira. Pronto. O conselho que eu dou para quem está no primeiro semestre é estude, parece besteira, mas estude bastante. Porque o primeiro semestre na faculdade de SI é um pouco puxado. No curso de SI, desculpa. O curso é um pouco puxado. Porque foi o que aconteceu. Eu saí da profissional, certo? Uhum. Saí da profissional, acostumado na profissional só estudar um dia antes da prova. Não, eu gostava de estudar, lógico, mas tipo, não tinha essa pressão de estar, caramba, eu vou ter que estudar bastante para essa disciplina aqui, porque vai ser muito difícil. Cheguei na faculdade e pensei que ia ser a mesma coisa. Eu teve nem perigo, foi muito mais difícil. Então, teve logo pré-cálculo, cálculo logo depois. Então, eu tive que parar e começar a estudar. Então, mesmo sendo coisas que você não gosta, mais na frente você vai usar, certo? Você vai usar. Cara, que eu não vou usar nunca na minha vida. Cara, pega um, sei lá, vai fazer um jogo aí pra você ver. Você não consegue fazer. Tem muita engine que usa, tipo, muita engine já usa, já tá tudo bonitinho, mas se você quer ter um diferencial, você quer saber como é que tá funcionando ali por baixo, vai ter que aprender cálculo. Então, o conselho que eu dou é estude bastante e tente organizar seu tempo, que é muito crucial no primeiro semestre também. Muita coisa, muita informação nova, tente se organizar, sempre se organize. Também procure monitorias, que é muito bom monitorias, você aprende bastante. Tanto você aprende quando você ensina, né? Os monitores são, pelo menos no meu tempo, eram bem receptíveis, uma experiência boa também. E é isso, então, você sentar e tacar a cara estudar. Eu acho que não tem muito o que falar em relação a isso, não. E organizar o tempo. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui, acabei anotando algumas, já pegando já um pouco do começo da apresentação. Tu acha que ter feito a escola técnica na área de informática fez alguma diferença para ti? Né? Foi um ponto importante. Sim, E como sim. seria se você não tivesse feito ela? Sim, foi bem importante para mim, porque é muito mais, é bem mais fácil chegar por exemplo, em FUP. Eu já tinha trabalhado com SEI. Quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha conhecimento daquele, né? Então não foi uma surpresa grande para mim. Eu já Uhum. sabia pelo menos o básico. Java, no tempo eu não programava orientado a objeto, mas eu já sabia como é que Java funcionava, pelo menos o básico. Né? Tipo, um loop, como pegar dado do usuário, então ajuda bastante. Você é um passo à frente que você tem das outras pessoas. Bacana, legal. Uma pergunta que tem aqui também. Geralmente tu falou a questão da importância da usabilidade para o usuário, principalmente vocês que trabalham com a parte agrônoma. No caso, vocês têm algum design, vocês têm algum trabalho relacionado a isso, vocês pagam isso? E hoje em dia, vocês continuam com esse estudo ainda, essa preocupação? Boa pergunta. No começo a gente não tinha design, ou seja, eram vários programadores com tela, né? Então você já pode ver que não eram coisas tão bonitas. Mas já era usável, já era um aplicativo usável, já a gente já tentou fazer do jeito fácil.
Com a adesão da designer no time, que a gente tem uma designer no time, a gente percebeu quanto o produto melhorou, certo? Tanto na parte visual, que você vê um produto mais bonito, quanto na parte, se eu colocar um botãozinho aqui, no lugar desse botão, se eu colocar, sei lá, um checkbox, vai ser mais fácil para o usuário entender. E ajudou bastante. Esses detalhes de cores, de formato de botão, como estruturar a tela, no lugar de colocar, sei lá, se é uma nave, tipo um menu lateral, coloca o menu aqui no fundo, que vai ser melhor. Toda essa parte de usabilidade, a gente ganhou bastante. E tanto a gente ganhou, quanto o aplicativo ficou mais bonito, ficou melhor de usar, quanto o pessoal que estava realmente usando, né? Porque eles viram que ficou mais fácil de usar. O que eu ia falar em relação a em relação à usabilidade, melhorou bastante. Eu acho que é isso. Tipo, você tem um design no time, você vê que o produto fica com um cara diferente, fica mais bonito, fica mais fácil de usar. Então, Massa. A gente tá aqui quase uma hora, Giovanni. já? Quase uma hora. Deixa eu fazer mais algumas perguntas para não tomar muito do teu tempo. A gente acaba caminhando para encerrar, mas se você tiver vontade, tiver tempo, a gente Certo. pode continuar batendo um papo aqui. O Isaac disse que tem uma pergunta, Isaac. Quer fazer pelo microfone? Eu vou fazer pelo microfone. Fala, vontade, Diabo, Isaac. beleza? Isaac, Vocês resolveram uma demanda que é tornar algo que é totalmente manual, né? Só papel e caneta, e conseguiram digitalizar isso. E agora que vocês têm todos esses dados digitalizados e registrados de uma forma mais inteligente, tem algum setor de inovação que, sei lá, analisa esses dados, identifica padrões e pensa em inovações, sei lá, soluções novos, melhorar. ótima pergunta, cara, ótima pergunta. Então, no primeiro estágio que a gente teve foi coleta de dados operacionais, né? Então, tendo todo aquele dado cru que a gente pegava, as atividades que o pessoal estava fazendo, os relatórios que o pessoal estava fazendo, e tinha aquela gigantesca base de dados lá com várias informações sobre várias coisas sobre aquela empresa específica. Esse ano a gente começou a voltar mais para o lado a parte tipo, de mostrar dados para os usuários, né? Tipo, pegar esses dados, mexer com eles e transformar eles em informações úteis. Então a gente está usando alguns frameworks já para criar relatórios, criar dashboards, certo? Gráficos, que façam com que as informações que ele escolheu no campo tanto ajudem a criar folha de pagamento, certo? E processar a folha de pagamento, quanto eles veem, cara, toda vida, quando eu trabalho, quando eu colho morango e o clima está muito quente, o morango se estraga rápido. Então, deixa eu olhar aqui nos dados dos anos passados. Deixa eu ver aqui como foram meus dados dos anos passados. Toda vida, quando chegava perto do meio do ano, eu tinha que parar de plantar morango, porque o clima ficava mais quente. Então, a gente está tentando voltar mais para a área a parte de business, parte de indicação de negócio, né? Tipo, tentar pegar os dados que a própria empresa tem e dizer, tá aqui seus dados bonitinhos, aquelas informações que você não via antes, que eram só colocadas em papel, vê esse gráfico aqui, tira informação daqui, informação que vai salvar dinheiro para você mais na frente. Então, o setor que a gente já tá dando uma olhada já. É uma coisa bem interessante mesmo. Boa pergunta, muito boa pergunta. Bacana. Se quem tiver mais alguma pergunta quiser fazer uso do microfone, fique à vontade. Daniel, se não tiver. Já tem mais quanto tempo disponível pra gente? Cara, se quiser ficar mais umas meia hora, tá de boa também. A gente quer deixar não tomar tanto tempo e não ficar cansativo pro pessoal também. Lembrando, pessoal, que tem uma pergunta doida já, eu faço já eu. Essa palestra vai estar gravada e depois vai ser respondida no YouTube. Vocês podem estar conferindo depois. E também, se quem puder deixar as redes sociais para estar acompanhando as palestras que já aconteceram, fiquem à vontade. Os links, o pessoal está na sala, vai deixar disponíveis para vocês. O Will perguntou aqui se teve algum professor que te inspirou na graduação. Teve vários professores. O Jefferson Carvalho foi um que me inspirou bastante. Eu acho que ele ainda está lecionando, né? Ainda é professor no UFC, né?
Não é à toa que eu fiz meu TCC com ele, mas eu vi que ele é o tipo de professor que chegava, dava aula, ainda brincava com os alunos, ou seja, descontraía um pouco. Gostava bastante disso. Também o Arthur Ararona, cara, o Arthur Ararona era o tipo de professor, caramba, o Arthur Ararona, se tinha um problema, você passava, tipo, eu fiz estrutura de dados com eles, todo dia ele chegava, explicava uma coisa e explodia minha cabeça, tipo, explicava de uma maneira que era muito boa. O João Marcelo também, apesar da cadeira que ele lecionava, acho que leciona ainda SO, é uma cadeira muito, muito pesada, tipo, mas é importante o aluno deixar de separar as duas coisas, separar que o professor, tipo, a dificuldade da cadeira em si com o professor, ou seja, não culpar o professor ou você não está estudando o suficiente. Ticiane, eu vou falar uma lista, eu vou falar uma lista grande aqui. Ticiane, foi muito boa também, né, aprendi bastante coisa com ela. O Vladimir, eu não tive oportunidade de fazer nenhuma cadeira com o Vladimir, mas todo mundo falava bem dele, da parte da maratona, que ele sempre era um amigo dentro da sala de aula, né, tipo um professor amigo. Eu não tô puxando seu saco não, viu, Vladimir? Realmente eu escutei muitas coisas boas sobre você. Deixa eu ver quem mais. Lucas Ismael e Davi Romero. Lucas Ismael é fora de série, cara. O cara é muito bom. Davi Romero também os dois no meu tempo foram meus dois tutores do PET, e eu aprendi bastante coisas com eles. Então, é uma lista bem grande de professores. A Vladimir é show. O Isaac perguntou que tu acabou até, acho que a gente falou bem off-top, mas para o pessoal estar na sala, quais tecnologias que vocês utilizam? Pronto, Isaac, a gente tá usando Django, certo? Na parte da API. Na parte web do dashboard que a gente tem Angular, o Angular 1 ainda, e no app a gente tem o Ionic com Angular, lógico. A gente está tentando migrar para o React agora. Que o Ionic está dando já é uma tecnologia ultrapassada, aí a gente vai ter que melhorar nessa parte também. Falando em tecnologia, a questão das tecnologias, quem foi na época, quem escolheu as tecnologias, como é que vocês tomaram essa decisão? E se depois que tu foi lá para passar essa época nos Estados Unidos, se alguma coisa que tu viu lá acabou influenciando na maneira que vocês desenvolviam ou no teu dia a dia como desenvolvedor? Bem misturando duas perguntas, mas... Pronto, a parte da tecnologia, eu entrei na RevConnect, eu entrei na RevConnect já tinha já existia há um ano, certo? Então já tinha toda a parte de estrutura de tecnologia já escolhida. No tempo, foram os meninos que escolheram, começaram, quem começou foi o Leonel, o Tarek, que eu conheço daqui do Brasil, o João de São Paulo, que já não trabalha mais com a gente, mas ele também estava no meio, e tinha outras pessoas que foram por Ciência Sem Fronteiras e acabaram estagiando na RevConnect. E eles escolheram a tecnologia. No tempo, era uma tecnologia boa, uma tecnologia emergente, certo? E acabou que ficou usando. Então, tipo, todo mundo fala muito mal da Ionic, mas, ao mesmo tempo, é uma tecnologia muito fácil de se trabalhar, né? Então, tem muitas bibliotecas disponíveis, mesmo estando out-to-date, não estão sendo mais utilizadas nem melhoradas, mas tem muita... A comunidade também é muito boa, ou seja, tinha todo o aparato que a gente conseguia, que a gente precisava ter que eles precisavam ter, no caso, para começar a desenvolver o aplicativo. Então, em relação a outra pergunta, se teve alguma coisa lá, quando eu passei nesse tempo fora, que melhorou... Tem aprender alguma coisa, influenciou a forma que vocês trabalham até a tua mesma indivíduo. Porque lá é o seguinte, eram quatro pessoas que podiam ir da empresa, certo? Esse programa. Valeu, Neto. Boa noite aí. Pronto, tinham cada empresa podia levar 4 membros, certo? Ou seja, tinha eu, o Alan, o Leonel e o Patrick, que era o nosso CEO, que é o nosso CEO, no caso. A gente ficava programando às vezes, e o Leonel e o Patrick iam participar de reuniões, e a gente tinha essa mesma estrutura em outras empresas, tinha 2 desenvolvedores lá, e os outros 2 iam participar das reuniões. A gente meio que intercalava nessa parte. A gente começou a conversar com o pessoal de lá, né? Tipo, trocar ideia, ei, qual tecnologia você está usando? Como é teu processo aí? A gente vai criar um pull request, o que é que tu faz? Então, aos poucos, a gente foi meio que colhendo informação
pedaço por pedaço, e vendo que, se eu encaixar esse método, esse processo aqui que ele faz para aceitar um pull request no nosso processo, caramba, isso vai ajudar bastante. Então, essa parte de network, de conversar com outras pessoas, ver outras realidades de outras empresas, é bem interessante e traz sempre coisas boas. Você vê o outro lado da moeda também, né? Bacana. Já a gente tá fechando aqui às 8 horas, o pessoal começou a assar um pouco, pra gente tentar manter aquela uma hora e pouco, para nem ficar cansativo pra gente, pro pessoal. Antes de a gente finalizar, eu queria primeiro agradecer a ti a oportunidade. Aliás, te agradecer por estar participando aqui com a gente. Eu lembro que eu fui acho que no FliSol 2016 não, 2017. Eu fui ver um mini curso de Angular de Caramba, verdade, velho, verdade. Verdade. seria até uma pergunta que eu acabei de fazer, que eu acho que deve ter te ajudado. Sempre que pelo que eu lembro, sempre que tinha tempo disponível, eu acabava participando, ministrando alguma coisa. Eu ainda lembro lá do ângulo do MVC, da lógica Na lógica do restaurante, né? Era fascinado com aquelas antipráticas lá. Verdade, é muito boa. Quero Verdade. agradecer tipo, a ti, todo o pessoal da Heavy Connect. E para finalizar, eu gostaria que tu deixasse alguma mensagem, pode tomar o tempo que você quiser, ficar aberto aí, se você quiser falar alguma coisa. Tanto o pessoal que está participando, tem gente de primeiro semestre, tem gente que está terminando, tem gente que não terminou, e tem gente que está até fora da UFC. E uma pergunta clichê que eu gosto de fazer a todo mundo depois que acabar todo o discurso, o que te motiva a fazer o que tu faz, no caso, seja da profissão ou seja teu hobby, por exemplo. Pronto, em relação ao que eu posso deixar de conhecimento. Uma coisa que é muito difícil, e eu já cheguei nesse ponto também, porque eu passo a semana toda trabalhando, então sempre estou na cara naqueles problemas, olhando para sempre o mesmo código, e acaba que se eu quiser aprender uma tecnologia nova, aprender uma abordagem nova de como resolver um problema, fica cansativo. Então, eu tento ao máximo me puxar para, tem esse tempo livre, vou estudar alguma coisa nova. Então, eu acho que isso é bem interessante, mesmo que seja muito difícil, porque você termina o dia cansado. Vale também para o pessoal que está na faculdade, que termina a faculdade, termina o dia, chega em casa, vai ter que fazer alguma coisa, fazer sei lá, atividades, mandar atividade por CIPA, muitas coisas relacionadas à faculdade, e acaba que não tem tempo para estudar coisas que realmente a pessoa se interessa e quer estudar. Não dizendo que a faculdade não é uma coisa boa, né? Mas sempre tem alguma coisa a mais que você quer estudar que não se encaixa no tempo que você tem quando você está fazendo a faculdade. Mas tenta tirar um tempo para ti, para vocês, no caso, tenta estudar uma coisa nova, uma coisa que você quer, uma tecnologia que você vê, legal essa tecnologia, deixa eu ver aqui esse texto, deixa eu ler esse artigo aqui, esse artigo muito bom sobre, sei lá, design pattern, padrões de design. O que eu gostava de fazer bastante tem minhas férias, eu tentava intercalar, passava um tempo, metade das férias estudando e outra metade realmente me divertindo, né? Que querendo ou não, a gente não pode ser robô, a gente tem que tirar um tempo para a gente que acaba que mais na frente influencia. Mas tentem tirar um tempo para vocês e tentem sempre ficar se inovando em relação à tecnologia, certo? Porque acaba que é uma coisa que vai lhe ajudar bastante mais na frente. E é só não parar de ter a sede de estudar, é isso que eu quero falar. Então, o que mais? Sempre ajudar o próximo, certo? Por exemplo, o Leonel me indicou para o estágio, isso me ajudou bastante, certo? Foi o que eu fiz. O Leonel falou, cara, você tem alguma indicação de algum desenvolvedor? Eu tenho indicação de comecei a indicar meus amigos, pessoas próximas que eu sabia que conseguiam lidar com o trabalho, que eram responsáveis. Ou seja, você teve... Alguém lhe ajudou mais na frente? Alguém lhe ajudou lá atrás? Tente ajudar da mesma forma outra pessoa. Isso é muito importante. Que acaba que um vai se ajudando, quando você vê... Caramba, você muda a vida de muitas pessoas também. Isso é muito importante. Tem como só repetir a última pergunta que eu me esqueci? Se puder só falar o que é que te motiva a fazer o que tu faz, seja profissional Cara, ou não. a área de como eu te falei, desde o começo sempre tive aquela vontade de entender como é que funcionavam as coisas por baixo de um computador, por exemplo. É uma coisa mais clichê do mundo, mas é bem interessante e isso me motiva. Cara, é quando eu vejo que tem pessoas, isso me motiva a fazer o que eu faço hoje no meu trabalho,
quando eu vejo que tem pessoas que estão usando a cada linha de código que eu fiz, estão melhorando o dia dela. Ou seja, pessoas que passavam 8 horas, 9 horas para gerar uma folha de pagamento, vendo planilha, linha por linha, calculando empregado por empregado, hoje eles clicam no botão, só checam os dados, está feito. Isso, para mim, é o que faz eu ter a paixão pelo que eu faço hoje. Isso é muito bom. Né? É um sentimento muito bom. Pois, brigadão, bicho, ter participado com a gente respondendo as perguntas. A gente tem aqui a Cristiana, ela disse que para quem é de administração, mas que gosta também dessa área, não entendi muito bem se foi uma pergunta, acho que foi mais um complemento. Uma pessoa disse que é suspeita de falar aqui, que é da Miliana, acho que para ser correto. Ela disse que é suspeita de falar porque é irmã, mas minha irmã. Ela disse que a gente mora muita determinação e coragem. Ela tá agradecendo aqui por tua contribuição. Todos ela e a Cristiane também é minha irmã. São as minhas irmãs. É muito legal essa família estar contribuindo. Cara, é minha base. Eu acho que a família é a base de tudo, né? Então, agradeço elas estarem aqui também. Eu acho que minha mãe estava por aqui, acabou saindo, não sei. Mas, obrigado por ter participado. Sem cortar, desculpa. Foi um prazerzão, bicho. Agora, cara, o pessoal vai acabar cortando a gravação, mas se tu quiser ficar na sala, falar alguma coisa, o pessoal também quiser bater um bate-papo agora... Então, o que eu queria falar era só